Deus seja glória para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós adoramos a Deus por essa noite, por essa vigília, por esse encontro. Quem está cansado? Imagina. Irmãos, da ideia, eu tenho 15 dias que não durmo direito. Preguei quarta, quinta, sexta, ontem, dormi de sexta para sábado, 2 da manhã, 8 eu estava de pé, e estou aqui. Aleluia. Glória. E saí da vigília, ainda tenho uma agenda 2 horas da tarde em Feira de Santana. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Foi para isso que Deus me chamou, então eu faço minhas as palavras de Paulo que diz: me gastarei, me deixarei gastar pelo ministério. Amados, Deus é bom. Ó, pastores me apertam, os crentes me apertam, Deus me aperta, minha mulher me aperta, meus filhos me apertam, e eu desconto nos outros. Eu sou desses. Aí me apertar, eu apertar alguém. Estou nem aí. Eu vou apertar o ministério do louvor. Mas vou mesmo. Nem quero saber se eles sabem o hino, se não sabem, eu quero que eles venham aqui. Quando eu cheguei no culto, eu disse: meu Deus, eu conheço ela. Agora de onde que eu conheço? Jesus. Deus é bom. Quem me conhece de perto sabe que se existe um homem que não conta a vida dele a ninguém, sou eu. Eu aprendi que a minha vida só pode ser contada a quem Deus diz conta. Eu já preguei com fome, eu já preguei pensando que estava desviado, já. Tem hora que eu digo assim: meu Deus, eu estou desviado. Eu já preguei revoltado comigo mesmo com certas situações, e eu nunca disse a ninguém como eu estava. Eu digo sempre: pensa numa pessoa difícil para Deus usar um profeta para ele. Talvez pelo fato de que eu também não engulo qualquer profecia. Eu sou muito claro. Se vir para cá com esse negócio raso, é melhor você não vir. Deus é detalhista. Ninguém vem me dizer que Deus, eu acho. Se você acha, cala a boca que eu não quero me ouvir. Deus não revela por achismo. Deus dá nome, endereço, CPF, etc. Alguém disse para mim: pastor, mas é a forma que Deus lhe usa. Eu disse: por isso mesmo que eu não vou engolir qualquer coisa. Eu conheço Deus. E nós estávamos no 19, estávamos numa mesa, e Deus disse para mim: conta para ela a tua história. Eu disse: não, conta para ela a história da tua filha. Aí do nada eu disse: irmão, vem cá, deixa eu te contar uma história. E era a sua filha, sua nora. Eu fui contando a história e eu vi que ela foi se arrepiando. Eu fui contando a história da Isabela, que é a minha filha, que agora está com 15 anos. Contei a história. A minha filha, quando nasceu, irmão, nasceu numa época onde eu não tinha condições alguma. Eu saí de Alagoinhas depressivo, angustiado, querendo desviar. Verdade, não estou mentindo não. Depressivo, angustiado, querendo desviar por causa dos crentes dessa cidade. E Deus disse para mim: estou te tirando daqui para cuidar. Pode sentar um pouquinho, um pouquinho. Estou te tirando desta cidade para tratar da sua alma. Aqui tem alguém que me acompanha há um bom tempo, e ele sabe do que eu estou dizendo. Eu fechei um ministério que estava em crescimento. Dentro da cidade nós tínhamos 5 igrejas. E eu preferi ir embora para não morrer. No Rio de Janeiro, eu cheguei numa igreja
Eu cheguei para visitar. E o pastor me obrigou a ficar. Ele disse para mim, eu vou lhe dar um culto que é o melhor culto que tem na igreja. 5 crentes. Um culto falido e acabado que ninguém conseguia levantar. 5 crentes. Quarta dos milagres. 5 crentes. Aí o genro do pastor, que é um baiano daqui de Cachoeira de São Félix, médico. O senhor disse para mim, cola nele. Como? Cola nele. Que eu vou ensinar ele a trabalhar. E como é? O homem é médico. Eu vou ensinar ele a trabalhar. No primeiro culto, o senhor disse para mim, está vendo aquela mulher ali? Estou. Está desenganado. E é paciente dele. Vai lá e sopra nela. Tá bom, o senhor mandou. A mulher, pá! Aí o senhor disse, manda ele examinar a mulher. Wellington, Deus mandou você examinar a mulher. Como? Examina a mulher. Ela tinha vários nódulos. E ele vai examinando e diz, o que é, doutor? Não tem mais nódulo nenhum. Glória a Deus. E aquele homem passou a crer em milagres. Glória a Deus. O culto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Um dia tem uma mulher lá no culto com um pano na cabeça. E o Senhor disse para mim, fala com ela, mas fala em espanhol. Eu disse, não. Fala em espanhol, não fala em português com ela, fala em espanhol. E eu falei em espanhol com aquela mulher. E ela regalou os olhos, começou a chorar, chorou. E era sobre a saúde dela. Ela tomava 7 comprimidos por dia, não tinha um fio de cabelo na cabeça. Era a doutora Silvia, esposa do embaixador do Uruguai no Brasil. Mas eu não sabia. E ela viu o cartaz e foi lá pelo cartaz. Mãe de 2 médicos internacionais. E Deus disse para mim, diz a ela que eu estou zerando o DNA dela. Isso é loucura, não existe isso. Cientificamente, Deus não zera nem nada de DNA de ninguém. Mas Deus disse, Deus está zerando o teu DNA. E quer saber de uma coisa? Ela disse, calma aí. Se tu me derrubar, eu te pego quando levantar. Eu olhei para ela e disse, está bien? Eu não colocarei as manos em tu cabeça. Agora não, um pouquinho. E fui para o outro lado do templo. Ela foi de um lado e eu do outro. E eu disse, oh Deus, la mulher é tua. E ela, pá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para piorar a situação, em vez da doutora Silvia, depois da unção, levantar, não, ela saiu de 4. E esqueceu que o pano que ela trazia na cabeça tinha caído. E todo mundo viu que ela era careca. E ela sentou do outro lado e fazia assim para mim. Tu acha que eu esperei ela? Botei o corporal no final, fechar o olho. Quando ela abriu o olho, eu já tinha, ó, zarpado. Deus usa um dia um irmão nesse culto e disse para mim, estou te dando uma filha. Eu disse, é impossível. Minha família não gera mulher, só gera homem. Meu pai foi tentando e tem 10 filhos homens. Todos meus irmãos casaram e só geram homens. Eu já tinha 2 filhos homens. Eu disse para o profeta, você errou de profecia. Eu sou esse que você está ouvindo aqui, tá? O Sandro anda muito comigo e sabe disso. Não guarde nada e não espere eu fingir que aceitei, que eu não sou dele. E eu disse para ele, e esse irmão é um homem de Deus, tio do cantor Sérgio Lopes. E eu disse, ele é capitão, disse, o senhor errou de profecia. Ele fez, me admira, um homem que prega tanto milagre sem incrédulo. E tem mais, prepara para o susto, porque não vai ser do jeito normal.
Como é que isso que não é do jeito normal? Regra vindo normal, tudo certinho, passa mal e vai para o médico. 3 meses de gestação. Quando a prova da gestação chegou, a regra parou. E eu disse: agora, Deus, que eu não tenho dinheiro, a igreja não está me assalariando, eu não tenho nada. Ninguém descobria o sexo. Ninguém sabia o sexo. Mas tudo que eu recebia de menina. E Deus diz: conta isso para ela. Todos os presentes que eu recebia de menina. E Deus disse para mim: cala a boca. Eu recebi o quarto de presente da minha filha, da França. Cor de princesa, branco com rosinha, coisa mais linda. Ela tem 15 anos hoje, até hoje é metida rica por causa dessas coisas. Eu tenho sofrido, você não tem ideia. E Deus disse para mim: conta para ela. Depois disse assim: fala para ela o nome da menina. E aí quando eu falei o nome da menina, deu para chorar. Depois que eu contei tudo, eu disse: agora diz para ela que assim vai ser a história dela, só não no Brasil. Deus seja louvado. Deus seja louvado para você. Irmãos, o pastor Roberlan está conosco. Roberlan é um amigo nosso de infância. Roberlan aceitou Jesus na mesma igreja que eu. Fomos discipulados na mesma igreja. Bebemos a mesma fonte do avivamento. E eu digo sempre, eu dizia: pastor, é um dos nossos. Aí você pensa igual a nós, é um dos nossos. Fique tranquilo. Eu louvo a Deus por ele. Com ele está o Samuel, que é um milagre de Deus também aí. Estava contando a pastora. Esse menino já vem nascendo condenado à morte, né? Na UTI. O médico disse que ele estava morto e precisava tirá-lo. E eu disse: não faz nenhuma cirurgia, eu preciso entrar. Oramos, terminamos de orar, o menino mexeu e nasceu. Olha aí o tamanho do milagre. Eu creio em milagres. Você crê em milagres? Só que todo milagre é fruto de uma vida avivada. Não é verdade? Agora eu estou assim que o ministério eu vou estar com medo. Eles estão pensando que eu não vou apertar ele. Mas vou sim. Glória a Deus. Venham cá. Já que nós vamos falar mais uma vez de avivamento, Glória a Deus. eu acredito que nenhum avivamento pode ser gerado se não por meio da oração. E há uma canção que sempre mexe comigo. Mexe. Tem no cantor cristão, tem na harpa cristã, tem no himnário cristão. E aí assim, eu quero que vocês cantem comigo. Sandra, você que sabe, vocês. Deu o pulo de vocês. Tem harpa aí? Eita, povo revelador. 577. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus mas só podes fluir o que está a pedir quando tu deixar o altar. Cante. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todos
deixar-lhe no altar. Antes que eu pregue, antes que eu diga qualquer outra coisa, você vem disposto a entregar no altar tudo, sem reserva? Você vem disposto a render e se render? Não é só render, se render. Não é entregar só, se entregar, se ofertar. Você é a maior oferta que você pode entregar. A maior rendição que pode acontecer nesta vigília é a sua rendição ao altar de Deus. Glória a Deus. Se você for capaz de se render, se você for capaz de se ofertar, se você for capaz de se entregar, se você for capaz de, sem reserva, dizer: Deus, eu estou aqui, eu me rendo, eu me entrego. Essa é a melhor e maior oferta que você pode entregar esta noite, esta madrugada. E não há um valor estimado para esse tipo de oferta. Por quê? Porque custou sangue e já foi pago esse preço. Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a entregar tudo no altar? Diga comigo, levanta a mão e diga comigo: Senhor, preocupações, desejos, sonhos, propósitos, dores, angústia, perseverança, vontade de morrer, vontade de viver, vontade de vencer, vontade de ver. Senhor, casa, família, sonhos para minha família, desejo de ganhar, medo de perder, seja lá o que for, que a minha vida esteja relacionada, eu estou trazendo para o altar, eu estou entregando no altar. Então cante o coro, mas cante como decisão, não como uma simples canção, como decisão. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele comprovar, só então há de ver o Senhor em poder, quando tudo deixares notar, quando tudo pregamos o Senhor, não há avivamento sem renúncia, não há avivamento sem entrega. Eu vou trazer uma coisa que é mais velha do que os velhos. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Clamando por avivamento. Qual é o tema da vigília? Avivamento. Aviva-nos, Senhor. Não é um pedido, não é um clamor. Então nós vamos falar sobre clamando por avivamento. Eu não vou demorar, até 7 da manhã eu entrego.
estava ali sentado e Deus me falou um negócio, pastor, aí eu tomei um susto. Aleluia! Deus disse para mim: o projeto que eu te dei para sarar mulheres, eu quero começar aqui. Aleluia! Eu como o projeto que eu te dei e para sarar mulheres, eu quero que comece aqui. E Deus disse para mim: o segredo está com ela. Eu estava ali, o segredo está com ela. A visão da cura interior que eu te dei, eu dei para ela. Então, está com ela o segredo. Traz ela para o lado e coloca ela no projeto. E a gente vai ter que... Abacuque capítulo 3, versículo 2. Enquanto a pastora ministrava, depois o pastor Roberlan, Deus falava comigo: eu vou começar a sarar os ministérios femininos dessa cidade. Glória a Deus! E o Senhor disse para mim: prepara, porque eu vou trazer mulheres e pastores feridas. Deus falou comigo aqui. Eu vou começar a futucar elas e elas vão procurar. E é através delas que eu vou começar a sarar alguns ministérios aqui na cidade. Ai, meu Deus! Aleluia! Que arapuca que Deus está me colocando. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diga amém. Amém. Abacuque diz assim: tenho ouvido, ó Senhor. A minha versão diz as tuas declarações, outras diz a tua palavra, outra diz o teu falar. E a minha versão diz: e me sinto alarmado. Outra versão diz: e temi. Outra versão diz: e tive medo. E uma outra versão ainda diz assim: e fiquei atemorizado. A decisão de Abacuque é: aviva, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos da tua obra, faça conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Glória a Deus! Outra versão ainda arrumada diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Há uma vírgula. No meio dos anos, faça conhecida. Tem outra vírgula. E isso aqui são verbetes de oração da língua portuguesa. E no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Poder sentar. Proibido dormir. Glória, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Abacuque, ele vai ter uma ideia, e a ideia de Abacuque provoca um problema para ele. Olha para quem está perto de você. Tadinho. Ele vem para uma vigília como essa e não sabe, terminou de entrar numa encrenca. Vigília como essa é encrenca, meu irmão. Por quê? Porque você pode até vir sem propósito, pode até vir sem ideias, pode até vir sem sonhar. É impossível voltar para casa como você veio. Glória a Deus! É encrenca. Aleluia. Você entra na vigília como se fosse só mais uma, e sai da vigília dizendo: fui apertado. Entra na vigília dizendo: vou pular, vou dar perna, vou aí às vezes nada disso. Tu quer e Jeová diz: não, por enquanto eu vou lhe apertar. Aí quando você estava com uma ideia, Jeová está tratando os seus sonhos, está dizendo: cancela esse e acrescenta esse. Trabalha esse e melhora esse. Mas se não era esse o plano, não me importa, seu plano não se iguala ao meu. Então cancela esse e coloca esse aí.
Vigília começa é problema. É problema. Como o Roberlan e como a própria pastora, eu também fui tradicional. Ela da primeira. Ela foi da mãe de todas. A primeira vez que eu ouvi falar do poder do Espírito Santo, eu era apenas um jovem de 12 anos de idade. Eu entrei naquele culto sem nenhuma pretensão, sem nenhum desejo e sem nenhum projeto, com 12 anos. Uma irmã levanta a oração, um bendito de um sino, cantando: derrama sobre nós o teu Espírito, como fizesse em Jerusalém. A tua grei, ó manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Ele já estava morrendo de medo, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto crente pular, rodar, saltar, que a nossa igreja não tinha, não era não. Não tinha nada disso. Tinha uma oração. Tinha um culto de ensino maravilhoso. Tinha uma adoração perfeita. Tinha uma comunhão extraordinária. Um amor congregacional igual aquele eu nunca vi, nem no meio pentecostal. Não vi. Nem nas igrejas que eu fui pastor, eu encontrei um amor como naquela igreja onde eu nasci. Ali, onde nós nascemos. O maior problema de eu sair do meio deles não era outra coisa senão o amor que eu tinha lá. Eu me senti em casa. Mas quando eu entrei naquele culto, com aquelas mulheres pentecostais, entrei num problema. O meu medo me fez orar em silêncio, como me ensinaram. Lembra, Ró? A gente entrava na igreja, oração silenciosa, lembra? Ouvia a palavra, depois da palavra a última oração, depois da última oração a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, todo mundo ali em reverência, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. A igreja numa reverência. Amém. Então ali você não via arrasta-pé. Todo mundo ali sentava, fazia sua oração silenciosa, levantava com reverência e ia para casa. Eu disse, espera aí. Um bocado de gente falando um negócio que eu não sei o que é. Aqui, Senhor, se vem do Senhor esse negócio, me dá também. Me faz ser crente como essa mulher é, no pensamento. Me faz cantar como ela canta, pregar como ela prega. Mas se não for o Senhor, me tira daqui que eu estou morrendo de medo. 12 anos de idade. Levanta a cabeça, fingindo que nada estava acontecendo. Para minha surpresa, quem é que está em pé na minha frente? A mulher, chamada Ivana, hoje pastor em São Paulo, cheia de Deus até hoje. Ivana respira Jesus. Pensa numa mulher que ela anda e você sente Jesus. A Ivana está em pé na minha frente e ela diz, Deus manda lhe perguntar, o que queres? Me deu um negócio misturado com curiosidade e medo. Eu disse para ela, se vem de Deus, eu quero falar o que a senhora fala, eu quero cantar o que a senhora canta, e eu quero pregar o que a senhora prega. Aleluia. Ela não me tocou, não me sacudiu, não rodou, porque era normal ali. E é normal até hoje, para quem sabe o que é alegria do Espírito. Ela voltou para detrás da mesinha, cantando o mesmo hino. Derrama
derrama sobre nós o teu Espírito. Eu disse, é só isso. Como fizesse em Jerusalém. E eu estou de lá, nada. Só foi perguntar e não aconteceu nada. No meio do hino ela parou, olhou na direção que eu estava e disse, em nome de Jesus, receba! E voltou a cantar. Irmão do céu, me caiu um negócio quente na cabeça, que me incendiou o corpo. As pernas tremiam, eu tentei segurar e não deu. Os braços sacudiam, eu tentei segurar e não deu. E agora comecei a falar um bocado de coisa que eu não sabia também o que era. Viro para a irmã para perguntar a ela o que era aquilo. Fui para perguntar à irmã que havia me levado o que era aquilo, mas não saía nada em português. Irmã Isaurina, hoje, junto com o seu esposo, são pastores aqui em Subaúma. E a irmã Isaurina, em vez de me contar alguma coisa que eu entendesse, ela apenas ficou na minha frente. Jesus te batizou no Espírito Santo. Jesus te batizou no Espírito Santo. Mas eu era batista. Ex-testemunha de Jeová. Criado no salão do reino. Para mim não existia Espírito Santo. 2 anos na igreja e ninguém botava na minha cabeça que o Espírito Santo era real. Mas naquele dia a coisa mudou. Jesus me botou numa encrenca do céu. O sonho de ser pastor batista acabou. Não podia mais. Virei pentecostal. Aleluia! Quando eu entrava na sede, ele era da congregação da sede, aí dizia, vixe, veio o pentecostalista. Todo mundo foi se afastando. Aleluia! O vice-moderador tinha uma neta, que era muito minha amiga. Foi a única que continuou sendo minha amiga. Eu achando porque era minha amiga mesmo. Mentira. O avô Batista tinha isso de bom, viu? Tu aceitar Jesus, tu achar que tu vai ficar perdida, tinha dor de olho em você o tempo todo. Aleluia! Não veio no culto, no outro dia, disfarçadamente, ele chegava na sua porta. Oi, irmão, está tudo bem contigo? Está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Lá já sabiam que você estava meio fraco na fé. Tu nunca ia saber, mas tinha gente vigiando. Aleluia! Então a neta do vice-moderador, aconselhado pelo avô, para ir comigo na assembleia para me vigiar, para contar ao avô o que era que eu fazia lá. E quando ela estava lá, eu ficava me segurando. Aleluia! Um dia o fogo caiu e eu não aguentei segurar. Aleluia! Disparei línguas. A menina se assustou. A dirigente percebeu e levantou para ir lá, para me impedir, para controlar, porque a menina, que era da minha igreja, estava assustada. Quando ela chega perto e vai me tocar, Jesus, pá, batiza a menina no Espírito Santo. E olha só, eu agora a neta do vice-moderador também era batizada com fogo. Aleluia! Talvez você tenha um plano e Deus está dizendo, se você quer avivamento, prepare-se para cancelar o plano. Talvez você tenha um projeto. Se o teu projeto não concorda com o do avivamento, cancela teu projeto. Se você tem uma ideia e a tua ideia não vai cooperar com o avivamento, não se preocupe. Deus vai atrapalhar a tua ideia. Eu te perguntei, esse lugar é ou não problema para alguns? Aleluia! Avivamento, pastor, é problema para quem é carnudo. Avivamento é problema para quem é senhor da sua vida. Se Jesus não pode ser senhor da vida dele, ele nunca vai entrar pela porta do avivamento. Avivamento não é para crente cheio de si.
Avivamento é para crente curioso, que usa a curiosidade para aprender e não para saber, para espalhar. Porque tem coisa no avivamento que Deus lhe ensina e bota um cadeado na sua boca para você não contar nada a ninguém. Aleluia. A notícia correu que a neta do vice-moderador também agora virou pentecostalista. No dia da Santa Ceia, quando agora eu batizado, era a minha terceira ceia, que eu peguei o cálice, no meio batista, disparei línguas. Meu pastor, que era um advogado sério, ortodoxo, mandou uns diáconos ir lá me segurar. Quando o diácono segurou, era eu de um lado, o diácono do outro. Aí descobriram que o diácono também era batizado no Espírito Santo. Mandaram o segundo diácono, irmão de João. Ele disse: quem vai lá, o outro, vou não. O primeiro foi e pegou, vai e pega em mim também, não vou não. Irmãos do céu, daqui a pouco descobriram mais de 40 véias dentro da igreja, tudo cheio do Espírito Santo. Quando pegava um, a outra disparava, pegava a outra disparava, segurava a outra disparava. O pastor disse: pronto, aqui é Batista e Assembleia. Diga para o teu irmão: avivamento não reconhece placa. Glória a Deus. Avivamento não está preocupado se você é Batista ID, se você é Assembleia, se você é Nova Jerusalém, se você é Pentecostal Sorveteriana, se você é Metosbleia, Batisbleia, Cemitério Bleia, Sorveteria Bleia. O avivamento não está preocupado com isso. O avivamento está preocupado com alguém que tem a mesma curiosidade que Abacuque. Capítulo 2 de Abacuque tinha uma curiosidade, um desejo. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia e verei o que Deus tem a me dizer. Avivamento é para esse tipo de gente. Para quem é avivamento? Para curioso. Glória a Deus. E quer conhecer os tempos e os modos de Deus. Avivamento é para gente que quer conhecer a vontade de Deus para a sua geração. Para gente que está cansado de uma religiosidade mórbida, mas que deseja uma espiritualidade veraz. Não essa espiritualidade rota que há por aí hoje em dia. Pula hoje, trai amanhã. Profetiza hoje e adultera amanhã. Quando não adultera no mesmo dia. A mesma boca que ele profetiza, beija que não é para beijar. A mesma mão que ele coloca sobre alguém, ele toca o que não é para tocar. Desfruta do que não é para desfrutar. Mas está dizendo: sou avivado. Avivamento não é para gente que acostumou com a religião. Aleluia. Você nunca vai ver um crente avivado acostumado com a religião. Você vai ver um crente avivado doido, andando na contramão da vida, e às vezes vivendo contrário ao que a própria religião acredita. Como assim? Não, porque a minha religião lá ensina que Deus não sacode. Realmente, aqui ele sacode, ele derruba, ele levanta, ele sapateia, faz crente sambar, faz crente dar cambalhota. E daí? O que mais vale? Um título religioso ou a vontade do Espírito Santo? Agora, o que adianta pular, saltar, pinotar, rodar, dar cambalhota e não ter a maior prova que você é avivado? Qual a maior prova que eu sou avivado? Olha para o outro lado, assim, não é com você não, viu? É com quem não veio hoje que Deus está falando. A ver se os irmãos vão ficar mais assim, né? Qual a maior prova
avivado, quando você deixa de fazer tudo aquilo que é contrário à ordem, à ética e à moral do qual a Bíblia diz que eu preciso ser e viver. Se roubava, não roube mais. Se adulterava, não adultera mais. Se era traidor, não seja mais, pelo amor de Deus, praga. Se era falso, Jeremias diz: falai a verdade uns aos outros, e não mintais uns aos outros. Mas ele pode não gostar que ele se converta, mas a verdade tem que ser dita no tempo e a pessoa certa. Eu não falei para ele não se magoar. Eu digo sempre: me magoe com uma verdade, mas não me engane com uma mentira. Aleluia. Crente avivado não suporta mentira e não convive com mentiroso. Só tem duas opções a um crente mentiroso, falso e torto ao se encontrar com um crente avivado: ou se afastar dele, ou se converter para andar com ele. Glória a Deus! Não existe crente desalinhado do Espírito andando com crente avivado. Não existe. Aleluia! Ou você se alinha aos modos de Deus, ou o próprio Deus corta essa comunhão. Não há meio termo. Abacuque diz assim: eu vou subir lá na torre de vigia, vou esperar e vou saber o que é que Deus tem para mim dizer. De repente Abacuque diz assim: o santo veio. Aleluia! Como é? O santo veio. 3, versículo 3. Deus vem de Temã, e o santo do monte Parã vem. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Agora imagina alguém alinhado com isso aqui, alinhado com a santidade, alinhado com a glória de Deus, querendo alguém desalinhado que veja. Você não está vendo? Não estou vendo não. Tem certeza não? Nós estávamos em uma viagem missionária uma vez, e sabe quando a gente começa a ver as coisas celestiais e você quer que todo mundo veja? Passou por isso, pastor? Deus mostrava a gente: está ali, ali, olha, eu estou vendo ali, rapaz, ali. Eu não acredito que você não está vendo ali, eu estou vendo. E não é dormir, sonhar e no outro dia dizer que teve visão, não. É de olho aberto. Nós víamos isso sempre, não? E nessa viagem missionária, nós tínhamos passado por uma região que era pedras, elevadíssimos, torres de pedra, e o carro tinha que passar no meio. Irmãos do céu, quando eu olhei ao topo daquelas pedras elevadas, não era água que escorria, eram correntezas de água que descia. E a pista na frente, a água corria. E eu dizia: manda parar o carro, que muita água na pista, olha só. E ela brilha. E aí o irmão do lado: eu vejo, rapaz. E ele disse: você está doido, irmão? Não tem nada não, um solzão desse. Não tem nada. Tem, rapaz, você não está vendo não? Olha a água descendo, olha ali, veja. E ele lá disse assim: irmão, você está bem? Tô, rapaz, olha lá, veja. Aí uma irmã já mais experiente bateu no meu ombro para me acalmar, chegou no ouvido e disse assim: é só tu que está vendo. Aqui ninguém pode ver o que tu está vendo. Cala a boca e deixa Deus te mostrar. E era batista. A mulher era batista. Tradicional. Calei. Quando passou, ela me tirou do meio dos irmãos e disse: agora me conta o que foi que tu viu. E eu fui contando. Ela, não terminei, ela vem com uma canção antiga que nem eu mais sei cantar. Há um rio que corre do trono de Deus,
que alegra a cidade do Altíssimo. São águas que saram as nações. Ela cantou e eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, ela chorar. Ela disse: Deus não vai te deixar nesse meio por muito tempo. Deus não te chamou para isso aqui. Deus te chamou como profeta das nações. Prepara a mala e cai fora. Aleluia. Tem coisas que quando você está alinhado com os modos de Deus, você não vai conseguir conviver muito tempo com quem não está alinhado. E é nisso que eu fico assustado com os avivamentos da atualidade. A jovem diz que é avivada, que é profeta, que é cheia do Espírito, mas consegue beijar um cara que nem crente é. O camarada diz que é avivado, que é cheio de Deus, que é profeta, mas de vez em quando vai lá na casa das primas. O camarada diz que é cheio de Deus, que tem Deus na vida, que é profeta, mas fofoqueiro igual a ele não tem. É pior do que a mulher fofoqueira. Muda de igreja como se muda de meia, muda de mulher como se muda de peças íntimas. E é avivado, é profeta. E o Espírito de Deus está gemendo e está dizendo: convertam-se. Faz como Abacuque, sobe o monte da oração, sobe a torre de vigia. Não adianta chegar na vigília e dizer: aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. E Deus está dizendo: eu não posso se você continua fazendo a mesma coisa. Se as suas alianças são as mesmas, se a sua comunhão continua sendo com aquelas pessoas que não estão alinhadas, se as suas práticas vão de encontro àquilo que você diz que acredita, e entre o que você diz e o que você pratica, Deus ouve e vê mais o que você pratica do que aquilo que você diz. Diga para esse irmão aí: ouviu isso? Entre o que você diz e o que você pratica, Deus considera mais a tua prática do que as tuas palavras. Aleluia. Pastor, eu sabe que eu amo a senhora, né? Rapaz, a senhora é minha mãezona, minha profeta, só uma mulher que deu para a minha vida. Ai, minha casa, se não fosse a senhora, eu sou devedor ao seu ministério. Pastor, nada daquilo, rapaz. Não está. Até tu, Vanessa. Tu também? O que é que vale mais? O que eu disse aqui ou o que eu fiz aqui? O que eu fiz pesa mais. Porque não é só o que eu disse aqui. Aqui eu não só disse. Aqui eu só fiz dizer. Não pratiquei nada que fosse edificante. Enganei, menti, enrolei. Mas aqui eu fui faccioso, criminoso. A Bíblia diz que maldito é aquele que coloca inimizade entre irmãos. A prática é muito mais pesada do que as palavras. Se você quer avivamento, preocupe-se com o que você diz, mas molde as suas práticas. Abacuque diz: eu vou subir, não vou dizer nada, só vou orar e observar até Deus me dizer alguma coisa. Prática. Prática. Quando Abacuque ouve o que Deus lhe diz, quando Abacuque descobre a vontade de Deus para ele, Abacuque toma uma decisão. E qual a decisão? Ouvi a tua palavra e temi. Morri de medo quando ouvi. E quando eu ouvi a tua palavra, eu descobri que só tem uma forma de escapar do que está por vir. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque vê três coisas, pastora. Primeiro, Abacuque vê um tempo determinado para o juízo vir. Por isso que ele vai falar da ira, no dia da ira. Terceiro, Abacuque visualiza em uma certa distância
o prejuízo de uma nação sem Deus, sendo destruída e massacrada. Abacuque vê, não vai sobrar nada. Terceiro, Abacuque vê a possibilidade de viver algo novo. E ele vai por essa possibilidade. Aviva, Senhor, a tua obra. Há uma pausa, a vírgula é uma pausa. No meio dos anos. Aleluia! Por que no meio dos anos? Deus protege com revelação textual para você. O que passou não importa. O que vai vir é fruto que eu produzo hoje. Então, no meio dos anos, faz ela conhecida. Glória a Deus. Você sabe qual é o problema das gerações? Esquecer. Você sabe a doença que mais ameaça o avivamento? Esquecimento. Quando o povo de Deus está indo para a Babilônia, os babilônicos levando eles cativos, ouviam anteriormente que a nação de Deus era uma nação alegre, que tinha canções alegres. Levando eles para a Babilônia, eles recebem um pedido: canta para nós uma das canções de Sião. E gente do céu, eles estavam levando o povo de Deus cativo, mas nem eles tinham alegria. E eles levando o povo de Deus cativo, eles esperavam que aquele povo fosse forte o bastante para trazer cura para a alma deles. Eu posso ser profeta esta madrugada? Não. Eu posso ser profeta esta madrugada? Então amarra direito o cinto, porque eu vou soltar. Tem gente que nos fere. E ele nos fere esperando que nós, mesmo ferido, saremos as suas amarguras. Ele apenas descarrega em nós a sua doença, a sua dor, as suas crises, por não ter coragem de serem verdadeiros. Estão como os babilônicos: prendem, caluniam, pisam, humilham. E ainda diz: canta uma daquela canção que alegra, canta uma daquela canção que aviva, canta aquela canção que cura, e traz aquela palavra que sacode meu esqueleto. E nós às vezes estamos entristecidos, amargurados, e não percebemos. São apenas meninos doentes. Que é, pastor? São apenas meninos doentes, que não tiveram pais corajosos para dizer na lata o que eles precisavam ouvir. Não tiveram enfermeiros corajosos para vir com o bisturi da palavra e abrir mais a ferida. Como assim? Tirar o cascão, meu filho. Tirar a podridão. Não há cura se isso não for aplicado. Você sabe o que está acontecendo muitas vezes? Gente na igreja ferido, mas que encontrou uns rebanhos de gente safados, visando outra coisa que não é reino, dizendo que você está bem, que você está curado, que Deus está com você, que o Espírito Santo te usa. E o Espírito Santo: eu mesmo não. Limpa a ferida dele, mas ele vem com meio termo para dizer que está sarado. Mas quando vem o bisturi do céu, Glória a Deus. diga comigo: avivamento tem bisturi. O bisturi, a primeira coisa que ele faz isso aqui: ó, chega na ponta do cascão e levanta. Dói. Quando levanta o cascão, a primeira coisa: sangra. Quando o sangue para, estanca, você percebe que não era só sangue que tinha ali. Tinha pus, tinha infecção. Pus é infecção. O apóstolo Paulo fala de gente infectada pelo vírus do pecado dentro da igreja, que mata a comunhão, que derruba a gente no altar de oração, que derruba a gente no altar da palavra, por não permitir que suas feridas sejam tratadas. E o mais triste é que na maioria das vezes
estão aqui em cima. Tem título, mas não tem compromisso. Tem título, mas não tem veracidade, verdade. Tem título, mas não tem mais torre de vigia. Tem título, mas não tem coragem de subir e dizer: vou subir a torre de vigia e vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Porque quando Deus fala, a primeira coisa, Deus confronta. Aleluia! Quem gostaria de estar em casa para não ouvir isso, diga eu. Agora diga. Queremos avivamento, mas não queremos o preço e o peso do avivamento. Na história do avivamento da Rua Azusa, 1907, por 2 anos, um ex-escravo cego de um olho, Seiman, com seus joelhos dobrados e a sua cabeça dentro de um caixote de maçã, orando, pedindo a Deus avivamento para a América. Nem ele tinha noção que o mundo seria varrido por aquele avivamento. Seiman viu, por 2 anos, Jesus encher os seus membros do Espírito Santo. Glória a Deus! Seiman viu os seus membros sendo batizados com fogo, profetizaram, recebedores espirituais. E por 2 anos, o próprio pastor da igreja não falava em línguas. 2 anos depois, Seiman entendeu: Deus não me chamou para isso. Ou então é um espírito de engano que opera aqui. Quando o Seiman está disposto a desistir, Deus fala com um pastor de uma igreja nova chamada Igreja dos Atos, Filipe. E Filipe vai até Seiman e diz: Deus mandou te treinar. Ah, como? O homem que estava trazendo avivamento para a América ser treinado por um homem que tinha uma igreja menor. E a filosofia que Filipe usa para Seiman é: tem gente que está na porta do paraíso, mas ele não consegue sozinho enxergar a entrada do paraíso. E Deus me mandou lhe mostrar onde é a porta do paraíso. E aquele homem colou em Seiman, orou todos os dias por Seiman. 2 anos depois, o Senhor batiza Seiman no Espírito, dá variedades de línguas no mesmo dia, dá o dom de interpretação de línguas na mesma hora, usa em profecia no mesmo momento, e vários paralíticos começaram a andar. Isso é avivamento. A pergunta é: alguém aqui está disposto a subir a torre de vigia e esperar? Aleluia! Alguém que está disposto a abrir mão de alguns dos seus sonhos? Você está disposto a dizer não para aquilo que você mais deseja? Ou será que é mais agradável você ouvir aquela profecia: Deus vai realizar todos os seus sonhos? Mentira! Se Deus realizar todos os meus sonhos, eu perco a unção, pastora. Porque tem sonhos meus, do pastor Alex, que nunca vão casar com os sonhos de Deus. E entre o meu sonho e o propósito, Deus fica com o propósito. O que é avivamento, então? Eu vou lhe dizer o porquê tem coisas minhas. Eu estou dizendo minhas, eu nem estou me referindo a você, estou dizendo minhas. E querendo ou não, a tijolada cai na tua cabeça. Eu estou dizendo minhas. Tem coisas minhas que não vão casar com as de Deus, então Deus anula as minhas. E eu tenho que entender isso. Eu vou ficar casado com quem casa com o sonho de Deus. Eu vou congregar com quem se casa com os sonhos de Deus.
Eu vou ser amigo de quem é amigo dos planos de Deus. Eu vou fazer negócio com quem faz negócio com Deus. Entende isso? Eu não vou conseguir ser amigo de quem não é amigo de Deus. Eu não vou ter condições de ser íntimo de quem não é íntimo de Deus. O ano passado, recebi um telefonema e era um pastor me chamando para pregar na igreja dele. E eu sou meio enjoado, irmãos. Não é toda a igreja que eu prego. Não é toda a igreja que eu prego. Mas esse pastor, quando me ligou, ele falando do final de semana, a igreja dele, tal, um negócio me trancou o coração. Eu disse, meu Deus, que é isso? Mas quem me indicou a ele era um camarada que eu tenho um respeito enorme, um pastor presidente, que antes de ser pastor é meu amigo, de anos. Se eu recuso, eu estaria desrespeitando aquele pastor que me indicou. Porque eu estava indo substituir o pastor que me indicou. Eu caí na besteira de orava, nada da palavra vinha. E é ruim isso. Eu disse, Senhor, o que é? Disse para minha esposa, olha, eu vou chegar cedo na igreja. O pastor disse que o culto 6h30 começa. Eu vou chegar 6 horas em ponto. Não avise a ninguém que eu cheguei. Por quê? Eu vou dobrar meus joelhos e vou orar. Ela disse, o que houve? Isso não é de sua conta. Mas pastor é sua esposa, e daí? Tem coisa que não é para eu falar para ela. Eu vou abalar a fé dela. Tem coisa que é comigo, não é com ela. Tem coisa que é com ela, não é comigo. A gente já entende isso. E ela disse, também tem que ir nesse é claro, eu vou sozinha. 5h55 eu estou entrando na igreja, só tinha um porteiro. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, está tudo bem, meu irmão, tudo bem. Sabe, educado, entrei. Não me perguntou quem eu era, também não disse a ele. Cheguei lá no penúltimo banco, me ajoelhei, minha esposa ajoelhou do lado e disse, se você não aguentar ficar ajoelhado o tempo todo, você pode levantar. Ela, tá bom. Ajoelhei. Deu 6, 6h10, 6h20, 6h30, e nada do culto começar. E eu, olha, eu só levanto aqui quando o culto começar, Senhor. 6h40 e o culto e os crentes conversando, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou de joelho orando e no banco de trás, uma irmã futricando a vida do pastor. Falou da esposa do pastor, da farda que a mulher escolheu, falou do porteiro, falou do novo convertido que tinha aceitado a Jesus no domingo anterior, falou da festa, falou da luz, falou da tesouraria, falou de uma despesa que apareceu. Se eu fosse menino, eu revelava tudinho. E qualquer um ia dizer que foi Deus. E eu estou dizendo, Senhor, tenha misericórdia, eu estou precisando orar. E Deus não me disse nada. 7 horas, ou 7 alguma coisa, o culto começou. Aí eu levantei e sentei. 7h10, 7h20, 7h30, 7h40. Ninguém me perguntou quem eu era, nem eu fui dizer a ninguém quem eu era. Será que o povo não viu que ali tinha uma cara de bolacha diferente? Tem gente que já chega dando carteirada, eu sou pastor. E eu sou pastor da maior convenção do Brasil. Na minha denominação pode ser lá nos Cafundó do Judas. Se eu cheguei com a carteira, eles são obrigados a me receber e me colocar no púlpito. Eu não faço isso com ninguém. Com ninguém. Eu fui secretário adjunto do Conselho Político e Eclesiástico da Comaderj no Rio de Janeiro. Nunca usei isso ao meu favor. E longe de me usar. Eu sou filho adotivo de um dos maiores pastores do estado da Bahia do Brasil. Foi presidente do Conselho de Discipulado e Missões das Assembleias de Deus no Brasil. Sabe
revista da Escola Bíblica Dominical, era ele que dizia se saía ou se não saía. Eu nunca usei isso a meu favor. Um dos maiores teólogos do Brasil. Eu nunca usei isso a meu favor. E longe de me usar. Longe de me usar. Eu estou lá. Daqui a pouco eu estou vendo. Pastor da igreja. Eu bem no meu. A esposa, será que o pastor está procurando o problema dele? 8 horas. Aí chega o irmão. O pastor mandou perguntar quem é o senhor. Eu disse, diga a ele que eu sou aquele que vem representando. E pronto. Não disse meu nome, não disse quem eu era, acabou. Quando o Paulo foi preso, e surraram o Paulo, no outro dia foram lá soltar, ele disse, não é assim não. É assim que vocês tratam o romano, é? Manda o chefão de vocês vir cá. Não. Daqui a pouco vê o pastor, meu pastor, me perdoe. Agora que eu fui ver a sua foto, realmente é o senhor. Sim, pastor, pois não. Diga para o público, pelo amor de Deus. Aí o porteiro, é por isso que eu gosto de crente linguarudo às vezes. Aí o porteiro gritou, foi o primeiro que chegou, faz irmão aí, ó. O pastor disse, foi o primeiro. Pastor, eu vou dizer, esse hora, viu, pastor? Ele chegou, não era nem 6 horas, o bicho dobrou o joelho, o bicho dobrou o joelho, só levantou quando o irmão aí tocou a campainha. Mas pensa que eu gostei daquele porteiro linguarudo? E Deus não me diz nada sobre a mensagem. 5 minutos antes de pregar, Deus disse para mim, eu não te mandei vir, mas por causa da minha palavra eu vou te usar. O manto desceu. Aleluia. Batismo no Espírito Santo, cura divina, salvação de almas. O homem sacudiu e disse assim, não, toda quinta eu te quero aqui. Deus disse assim, cai fora, vem crente, diga a ele que não. Ele disse, pastor, meu não. Mas meu filho é pertinho, não. Meu pai disse, não é para mim não. E quem é seu pai? Eu disse, eu não vou dizer ao senhor que é meu pai nada. Você não entende a linguagem, eu vou dar para ele o segredo? Não, nada. Tem linguagem do avivamento que só pertence a quem é do negócio. Aleluia! Tem coisa, pastor, que Deus deu a gente que não é para dar nem a eles. É nosso. Pronto, acabou. Me ensina, pastor. Você está doido, quer desviar, não conto nada. Aleluia! Tem coisas no avivamento que são pérolas preciosas, que são alguns que Deus ensina, conta, fala. E outra, ainda temos assim, tira ele e leva para o secreto, conta ele como segredo, não deixa ninguém ouvir. Chegou lá em casa e ficou perguntando, e minha esposa olhou para ele e fez assim, ó, eu vou te falar porque eu conheço o marido que eu tenho. Daí ele e a esposa sentaram. Aí ele, pois não, o que foi, irmã Samara? Ó, eu conheço o marido que eu tenho. E você está fazendo um bocado de pergunta, e ele só balança a cabeça e diz Você sabe o que isso significa? Ele não, tu vai sair daqui mais burro do que o que tu era, porque ele não vai me ensinar. Ele, acho que meu pastor não vai fazer isso comigo não. Eu disse, já fiz. Deus não mandou, eu vou ensinar. Tem coisas que Deus está dizendo, eu entreguei a você. Não entregue a ninguém. Tem coisa que Deus diz assim, esse aqui tu pode contar. A esse tu não conta. Eu vou contar. Eu sou doido. Aleluia! Tudo isso faz parte do avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é o ato de avivar, ou seja, de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. Olha aqui, olha para cá. Há uma diferença dos textos que está aqui? Não há? O texto de cima tem um formato e um tamanho, não é? O texto central tem um formato e tamanho. Então, a ideia aqui do texto central chama-se de negrito. O texto de baixo, ele é menor.
Avivamento seria isso aqui no texto. Tornar ele mais nítido. O que é a vida de um crente avivado? Ele vai passar e todo mundo vai saber quem ele é. Sem ele abrir a boca. Aleluia! Eu posso perguntar. Quando você passa na rua, descobre que você é crente? Quando você está passeando, alguém sabe que tu é crente? Se isso não acontecer, eu sinto muito. Tu não é avivado. E não é o estilo da roupa. Não é. Não é a marca da roupa. Não é a cor da roupa. O que é, pastor? É o brilho que há em você. Aqui na Praça Kennedy tem uma pizzaria chamada Fatias. Estava um calor terrível. Naquele período ali, do início da pandemia, um calor absurdo, eu disse para os meus filhos: vamos comer pizza. Bora, pai, embora. Eu fui lá dentro, botei uma bermuda até o joelho que eu tinha, um sapato, tem um de garotão, sabe? Pastor, o senhor faz isso? É raro, muito difícil. Mas nesse dia estava um calor e eu quis fazer. Aí meu menino olhou, Sandro, Robert conhece, é o mais velho. Aqui, inclusive, era só quem cortava o cabelo dele era Robert Juan, ninguém mais ele deixava cortar. Ele disse assim, desviou, foi. Ele disse, o médico só conta, vamos lá logo, senão eu não lhe dou pizza. Cheguei, na fatia, sentei, estamos comendo. A Isabelle, ciumenta igual aquela, dá para nascer. Talvez a que vai nascer agora seja. Porque Deus está me dando agora mais uma menina. Para fechar a conta e passar reta. Isabelle, estou vendo ela, puxou a cadeira, sentou do meu lado, pegou meu braço, deu uma gravata no meu braço, que é, né? Fique quieto, pai, fique quieto. Eu só o que é que essa menina viu? Daqui a pouco veio uma moça e ela disse, vem pra cá, sua siricata, que eu estou de olho em você. Esse Isabelle, que é isso? Desde a hora que o senhor entrou, que ela está me olhando. E eu vi. Isabelle pode não ser o que você pensa. Sim, estou de olho. Daqui a pouco a moça chegou na mesa e fez assim, boa noite, disse, boa noite. Não me leva a mal não, você é pastor, não é? Aí eu me olhei, eu de bermuda, camisa polo. Ela fez, não é pela roupa não, é seu rosto. Quando o senhor entrou com seus filhos, eu disse, ele é pastor. Eu disse, por quê? Seu jeito é diferente. O jeito que o senhor anda é diferente. O jeito que o senhor entrou abraçado com seus filhos é diferente. O jeito que a sua filha sentou e lhe agarrou pelo braço, eu estou observando, é diferente. E o senhor é pastor. Eu disse, sou. Ah, então não errei não. É que eu estou aqui com o nome de meu esposo e meu filho. Dá para o senhor, quando estiver orando, orar por nós? Avivamento não é denunciado pela roupa, mas pela face. Quando Jesus é transfigurado, todo ele brilha. Mas os discípulos eram o rosto. Quando Moisés no monte também é transfigurado, é o rosto que brilha. Quando o apóstolo Paulo fala do véu da santidade, ele diz que é o rosto que nós temos que guardar, porque é ele que transparece a glória de Deus. Quando nós ungimos alguém ao santo ministério, não é a mão que ungimos, não é a barriga que ungimos, é o rosto que ungimos. Porque o óleo no meio da cabeça diz, a glória de Deus se espalhará do rosto para todo o corpo. Isso é avivamento. O verbo avivar do hebraico, ele é impressionante porque ele significa preservar, limpar, purificar, tornar puro, limpo. Logo, o que é avivar? Eu vou dizer o que é avivar. Avivar é corrigir, purificar,
consertar, queimar, incendiar. O eituait. No hebraico, avivamento é o eituait. E tem o sentido de pegar algo que está impuro, fazer passar pelo fogo para voltar a brilhar. Pegar uma coisa que perdeu o valor e dar um banho nele e fazer ele brilhar de novo. Diga para o teu irmão: você quer avivamento? Deixa Deus te passar pelo fogo. Deixa Deus te queimar. Só tem gente que não quer passar pelo fogo, dói. Quando se passa pelo fogo, o que é palha queima. O que é tijolo fica mais resistente pelo fogo. E o que é de ferro derrete. As tuas obras, nenhum avivamento, são provadas não pela qualidade da ciência que você tem. Você pode ser bacharel, mestrado, doutorado. Você pode ser embaixador disso, embaixatriz daquilo. Mas no avivamento nada disso interessa. Aleluia. Você pode saber hebraico, grego, aramaico. Você pode falar em 2, 3 idiomas. Você pode saber entender o que é hermenêutica, homilética, cristologia, paractologia, ontologia. Você pode entender com perfeição a doutrina dos anjos, do pecado, da morte, do inferno, da vida, da eternidade, da ciência, da presciência. Você pode entender o que é a ciência da santidade e a ciência da não santidade. Você pode conhecer a história da igreja, a história pastoral, a história eclesiástica, a teologia eclesiástica, teologia reformada, teologia pentecostal, teologia tradicional, teologia católica, teologia espírita, teologia do que você quiser. Mas num avivamento nada disso interessa, porque tudo isso é palha seca. E alguém vai dizer assim: pastor, isso é contra a teologia? Eu sou teólogo. E digo com medo: eu sou teólogo, reformado 3 vezes, tenho uma escola de teologia, sou professor em 8 matérias teológicas. E daí? Se diante da unção de Deus isso é nada. Se eu não orar, mensagem não vem. Se eu não me arrepender, o Espírito não usa. Se eu não vigiar, eu caio como qualquer outro homem. Se eu não policiar minha língua, eu falo da vida dos outros. Se eu não colocar um cadeado na minha boca, eu falo que não devo. Se eu não vigiar o campo do pensamento, o diabo encontra armas contra mim. Ei, antes de qualquer ciência e lei, tenha o Espírito de Deus na vida. Guarde o Espírito de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica, faz ela conhecida. E quando chegar o dia da tua ira, o dia do teu juízo, lembra da tua misericórdia. Aleluia. Não me mate junto, não me destrua juntos. Há 2 razões por que clamar por avivamento. Há 2 razões por que dizer aviva-nos, ó Deus. Há 2 razões por que ter fome de avivamento. Há 2 razões por que querer avivamento. Há 2 razões porque eu não posso me acostumar numa vida religiosa sem avivamento. E a primeira é porque eu preciso despertar todo o tempo. A segunda é porque só por meio de uma vida avivada que eu estou preparado para a volta de Jesus. Se eu não sou um crente avivado, toda vez que alguém falar de arrebatamento, eu tenho medo. Se eu não conhecer o que é a obra do avivamento, só em falar juízo final, camarada, ai meu Deus, misericórdia. Porque uma coisa linda que há no avivamento: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é avivado se torna tão íntimo de Deus que o medo não encontra campo de operação.
O avivamento se torna tão intrinsecamente interno na vida do crente, quando o tem, que ele passa a andar de cabeça erguida, não tem medo nem do diabo nem dos homens, mas se impela diante de Deus. Alguém diz assim: pastor, só tem medo de entregar o que Deus diz? Tem? Eu? Ah, eu não. Estou pregando no Rio de Janeiro. Então uma mulher profetizando o culto todo. E o negócio tem de mim dizer: não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu disse: Jesus, ou eu estou desviado, uma mulher muito crente, eu não estou entendendo o nível. Aí perguntei ao pastor: pastor, quem é? É uma missionária. Tem 7 anos conosco. Nunca uma profecia dessa mulher caiu por terra. Eu disse: Jesus, eu estou desviado então. Lembra que eu disse que eu já preguei algumas vezes, achando que eu estava desviado? Quando me deram para pregar, que eu abria a Bíblia para leitura, a mulher falava em línguas de uma altura imensa. E eu não conseguia ler. Eu diminuía a voz, a mulher também diminuía. Eu aumentava a voz, a mulher também aumentava falando em línguas. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo. O Espírito de Deus não invalida a pregação do Evangelho. Quando você vê crente com necessidade de falar em línguas, na hora da pregação ele pode ter qualquer coisa, menos avivamento de Deus. Por mais que o Espírito de Deus queira falar, na hora da palavra, ele fala pela palavra. A Bíblia é a autoridade máxima no culto. Não é a profecia, não é a revelação. Encerrando a palavra, fale o profeta. Isso aqui não é doutrina de igreja não. Isso aqui é bíblica a doutrina.